Gravando, desculpa. Bom, pessoal, boa noite novamente aí, tá? Segunda aula do quarto bimestre, Sociologia Contemporânea, tá? É uma aula bem curtinha, uma aula mais introdutória, porque a gente vai ver agora no última sequência das últimas 4 aulas, que são esse próximo mês aí, tá bom? A sociologia contemporânea costuma ser identificada como aquela surgida na pós-Segunda Guerra e produzida até os dias atuais. Então aí a gente vai ter alguns nomes que se destacam, tá? Pierre Bourdieu, Raymond Aron, Norbert Elias, Zygmunt Bauman, Andoni Giddens, incluindo autores brasileiros já estudados em nossas aulas, né? Então, no segundo ano, a gente estudou, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, né? Muito importante, pós-Segunda Guerra Mundial, para a realidade brasileira. Florestan Fernandes, também é muito importante, e o Darcy Ribeiro. Talvez esses três são os mais importantes pós-Segunda Guerra. Claro que eles são, assim, mais contemporâneos. Na atualidade, nós temos o Norberto Bobbio, o Fernando Cardoso está vivo, mas ele já está aposentado. Agora eu não estou com a cabeça muito boa para lembrar, tá? Mas tem alguns que se destacam principalmente pós-Segunda Guerra, pós-fim da ditadura militar no Brasil, que é os últimos 40 anos, ok? Vale lembrar também que, assim, a sociologia atual no Brasil, ela não tem um nome de destaque mundial, porque ela está dentro de uma realidade sul-americana ou latino-americana. Porque se a gente for olhar o quadro, né, da realidade desses países latinos, eles são praticamente idênticos. Tá? Vários passaram por regimes militares nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Esses regimes militares foram consequências ou referências relativas à Guerra Fria, então a gente vive uma realidade muito parecida, tá? E aí, claro, né, entramos no século XXI, e aí deu uma caidinha a sociologia, principalmente na América Latina. As principais produções estão sendo feitas no campo mais europeu e no campo mais africano, tá? Na atualidade, quando a gente vê essa sociologia mais moderna aí, tá? Essa mais contemporânea, século XXI, ela é muito voltada para o continente africano, para o continente também europeu. É, a gente também pode dizer que a sociologia atual ela pega muita referência histórica. Então, hoje em dia tem mais historiador falando sobre sociedade do que filósofos, como a gente via antigamente, tá? Claro, né? Vamos lá, sociologia contemporânea, então é considerada toda a sociologia criada nos últimos 80 anos. Que se a gente pegar como referência o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, nós estamos em 2024, né? Então dá os últimos 80 anos, ok? Eu gosto desses autores aqui que a gente tem, dois assim, apesar de um não estar sendo referenciado aí, é o Zygmunt Bauman, que é muito bom, né? E eu gosto muito de um que não é filósofo, tá? Que ele entra na minha galeria, até se eu tivesse aqui condições de puxar aqui, eu ia puxar do lado da minha estante aqui de livros, eu ia puxar o livro do Foucault, que é o Vigiar e Punir, tá? Que são muito bons, tá? Outro que se destaca principalmente na área da educação é o Pierre Bourdieu, né? O Pierre Bourdieu é uma referência mundial, tá? Hoje em dia. Ahn, a gente pode pegar até levando para o lado da pedagogia, aí é meio que chovendo molhado, sei que muita gente critica. Eu também não gosto muito, mas a obra dele é muito relativa, que é o Paulo Freire. Tá? Toda a obra do Paulo Freire, por exemplo, é Pedagogia do Oprimido, porque ele fala muito sobre também a realidade social. Então a gente pode pegar, por exemplo, lá quem estuda pedagogia atual tem que estudar o Paulo Freire, né? E aí vai ver que ele faz um recorte muito grande da realidade social do Brasil na contemporaneidade nos últimos 40 anos. Bom, uma característica da chamada sociologia contemporânea é a institucionalização, a partir de 1940, dos cursos superiores de sociologia, em diversas partes do mundo e no Brasil, o que possibilitou a formação de canais de produção científica social, ampliando exponencialmente o número de contribuintes, pesquisadores e pensadores. Novas metodologias foram propostas, novos subtemas aparecem, as chamadas subdivisões da sociologia. Tá? A sociologia conheceu enormes e rápidos avanços qualitativos e quantitativos nas últimas décadas, o que favoreceu o desenvolvimento de especialidades ou subcampos da sociologia. E é por isso que se tornou possível falar em sociologias no plural. Tá? Fala-se em sociologia do gênero, né, que é muito importante, sociologia política, sociologia da vida cotidiana, sociologia da música, sociologia da imagem, sociologia urbana, sociologia da arte, sociologia do gosto, sociologia da religião e da linguagem, ou e assim por diante. Eu, como pesquisador, né, aqui, ó, pra vocês verem, já acabou a apresentação, mas eu vou continuar falando um pouquinho com vocês sobre isso. Eu, como pesquisador,
Já falei isso algumas vezes nas aulas, eu desenvolvi, né, na minha pós-graduação, tá? É uma tese referente à influência da música na formação social, né? E aí eu foquei muito em grupos e bandas de rock nacional dos anos 90, que era bandas, músicas que eu me reconhecia na minha adolescência. Então, isso foi uma minha tese de conclusão de curso após graduação. E aí entra na sociologia da música, tá? Então, por exemplo, como a música hoje em dia ela tem um papel muito importante na formação da sociedade. A gente pega, até vou pegar uma referência, se não me engano, agora o Platão. Se não for o Platão, é Aristóteles. Aristóteles, que ele falava assim: você reconhece o poder de uma nação a partir das músicas, ou a partir do tipo de música que eles escutam, e a partir da letra da música. Porque isso faz uma referência à sua ideologia, a seu grupo social. Né? Então imagina você vivendo no Brasil contemporâneo e os tipos de músicas que são populares no Brasil. E aí, é claro, né? Se você for buscar referências históricas, por que que no Brasil, por exemplo, né, na atualidade, nós temos músicas que são, do ponto de vista da língua portuguesa, por exemplo, né, da estrutura da linguagem, né, muito mal desenvolvidas, né? Elas não têm mais rima, não é obrigado mais ter rima, né? Ela não tem muito ritmo, às vezes, o ritmo é quebrado. Então, nós estamos vendo o que nós chamamos hoje em dia de desconstrução. Tá? Esse movimento é quase que um movimento revolucionário dentro da música. Porque hoje em dia, literalmente, você não precisa ser um músico para você produzir música. Se você tiver um computador, alguns programinhas e uma imaginação, você consegue produzir músicas, né? E você pode disponibilizar essas músicas nas redes, essa música viralizar e você se tornar uma pessoa de renome mundial, ou até nacional, ou local. O céu é o limite, né? E você passa a ter um papel social de referência. A gente também tem que entender, por exemplo, quando a gente fala de música, a gente está falando que ela pode criar tendências de estilos visuais, tendências de estilos sonoros. Aí, por exemplo, a gente tem o movimento hip hop, que vem desde as décadas de 70, que está ligado totalmente ao movimento dos Black Powers nos Estados Unidos. Então, ali, se você mistura rap, né, que é a música, o hip hop, que é um estilo de dança, e arte ao mesmo tempo, que é o grafite. Então, você tem uma conjuntura. Então, não pode dizer assim, ó, por exemplo, a música, nesse sentido, ela mudou, modificou a sociedade. Então, seria uma sociologia da música. Ela é muito legal porque ela é quase infinita. E no Brasil, na atualidade, por incrível que pareça, nós temos muita pouca produção escrita, né, trabalhos, teses, principalmente, escritas referentes a esse tema. Por quê? Por causa ainda que a gente pode dizer que nós estamos, em relação à música, agora que nós estamos entrando num período de liberdade de expressão total. Porque até a virada dos anos 2000, ainda havia uma censura muito grande. E nós temos um conservadorismo musical muito grande também no Brasil. Ok? Então, por exemplo, como é meu estilo meu estilo ai, como posso falar? Estilo de assunto preferido dentro da sociologia e da história, eu tenho aqui por cima uns 30 livros só de música, contando histórias de bandas, movimentos musicais, como que elas influenciam, como elas não influenciam. Tem praticamente que a minha estante tem 5 patamares, um patamar é só de obras de música. E aí entra um sociólogo, filósofo da década de 40, que ele é da escola de Frankfurt, que é uma das mais importantes para mim, que ele vai falar sobre a influência da música no cotidiano, pegando ali como referência, por incrível que pareça, o regime nazista, que é o Theodor Adorno. Né? Então ele vai falar como que a música ela pode servir também como fator ideológico, como pode servir de um fator de expansão das ideias. E aí a gente vai ver, por exemplo, durante campanhas eleitorais, tem muitos políticos que fazem aqueles jingles, que são bem característicos para fazer o quê? Para fazer a pessoa memorizar o número dele, né? Então, tem jingles que são famosíssimos. E aí você lembra da música, você lembra do número do candidato e você possa ser que você vote nele. Então é uma coisa muito referenciada, tá? E aí, claro, a gente pode fazer uma análise social
através dos ritmos musicais que são mais desenvolvidos naquele momento histórico, né? E isso é uma coisa que me fascina. Assim, é meu assunto preferido. Ele mistura muito linguística, ela mistura muito história, mistura muito filosofia, ele mistura sociedade, ele mistura fonética. Nossa, ele mistura muitos assuntos, tá? Que aí ele é um assunto muito abrangente, quase que eu falei para vocês, infinito. E aí você vai fazendo ali uma delimitação do problema, vai vendo quais situações você vai chegar, até você chegar ali no que você precisa. O ano que vem vocês vão estar na faculdade, quando vocês começarem a produzir o TCC de vocês de faculdade, vai ter uma coisa chamada delimitação do problema, né? Vocês vão ter que partir de uma situação, um problema. Então, antes de pensar na tese que vocês vão querer escrever na faculdade, você tem que se focar num problema que existe dentro daquela área de conhecimento de vocês. E a partir daquela área de conhecimento, vocês vão desenvolver uma tese, né? E essa tese vai chegar numa antítese, que seria o problema, tá? Então, a antítese é o problema, a tese é a solução, tá? Ah, e aí é muito legal, porque aí você tem que pensar fora da caixinha, tá? Então, como eu falei para vocês, tem que pensar fora da caixinha. Quando eu estava lá fazendo minha pós-graduação, eu pensei fora da caixinha, meu trabalho se destacou, né? Eu sempre falo, conto essa história. E infelizmente eu não consegui fazer o mestrado por falta de tempo, recurso na época. Também, assim, deu uns probleminhas na minha nota lá final, tá? Mas não foi problema meu, foi problema da faculdade. Aí eu acabei não conseguindo engatar em uma pós-graduação, mestrado, que seria o meu sonho de consumo, ok? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou deixar um trabalhinho para vocês fazerem em relação ao tema de hoje, tá? Eu vou explicar ele melhor, tá? Lá no Proesc. Provavelmente vai ser o trabalho de recuperação de vocês, tá? Porque aí eu tenho que deixar os trabalhos de sociologia também pré-prontos. Como eu estava falando no começo da aula, nós estamos num bimestre aí muito atípico, então eu tenho que montar toda uma tabelinha para vocês não se perderem em relação aos trabalhos, às notas, ok? Bom, a aula de hoje foi isso. Eu falei para vocês, ia ser bem rapidinho. Vou parar a gravação aqui para a gente fazer chamada.